Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo todos para mais uma noite de André Quadros Convida. Boa noite Jaqueline, boa noite Guga, tudo bem? Nosso convidado de hoje é Moisés Bastos, ele já iniciou aqui a solicitação para participar. Vou só pedir para ele aguardar um pouquinho enquanto outras pessoas entram em nossa live. Boa noite Priscila, boa noite Juvenildo, boa noite Jorge. Dá só mais 1 ou 2 minutinhos para a gente dar início à nossa live. Bom, Moisés é engenheiro, é empresário, ele é diretor técnico de uma empresa de tecnologia aqui em Salvador, chamada Consist. Ele possui mais de 25 anos de experiência com softwares, com desenvolvimento, com implantação de sistemas para empresa, de ERP, e já participou de mais de 1.270 implementações de ERP em empresas, tanto aqui em Salvador quanto em outros estados também, e outras cidades. Ele foi responsável pela introdução da tecnologia de microinformática na Telebahia, na antiga Telebahia. E participou da equipe de pesquisa de Projeto Trópico no Centro de Pesquisa da Telebrás, em Campinas. Ele se considera um apaixonado por tecnologia. Boa noite, Luve Moreno. Vou assinar aqui para o pessoal. Dá só mais um minutinho enquanto as pessoas entram para a gente iniciar nossa live. Marcos Vinícius, boa noite. A empresa Consist, ela desenvolve trabalhos na área de tecnologia. Tem um software muito interessante chamado XTR, que otimiza tempos e resultados para todas as empresas e de diversos ramos. Muito interessante. Bom, já passou aqui das 8 horas, vou chamar Moisés para... Boa noite, Moisés, tudo bem? Boa noite, André. Você me ouve bem? Ouço sim. Ok. Boa noite, Vitor. Tá entrando aqui algumas pessoas. Vamos dar só um minutinho, Moisés, enquanto as pessoas entram. Vitor Lisboa, Priscila, Marcos Vinícius, Ok. Danilo também entrou agora. Juvenildo, Jaqueline, Jorge. Muita gente aqui entrando. Eu divulguei também no WhatsApp. Vamos esperar aqui só mais um minutinho para a gente dar início à nossa live. Beleza. Como eu estava falando, Moisés é diretor técnico de uma empresa de tecnologia aqui em Salvador, chamada Consist. Boa noite, Edson Cabral. E atuou na Telebahia, atuou na Telebrás, em Campinas. Bom, acho que dá para a gente já dar início à nossa live. Boa noite, Fernanda Gross, tudo bem? Inicialmente, Moisés, gostaria que você se apresentasse, falasse quem sou eu e falasse um pouquinho sobre sua carreira, como você chegou até aqui, do lado tanto pessoal quanto profissional. Bom, André, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Eu sou um menino do interior, né? Eu nasci no interior da Bahia, eu nasci numa cidade chamada Ipupiara, na Chapada Diamantina, e fui criado em boa parte em Salvador, mas sempre estudei em escolas públicas, né? Eu fiz o meu ensino básico em escola pública, eu fiz o meu ensino médio na Escola Técnica Federal da Bahia e cursei engenharia na UFBA. Eu comecei minha vida só profissional muito cedo, aos 20 anos eu já era casado, aos 20 anos eu já tinha filho, e
durante o trabalho, como você falou, nessa estatal chamada Telebahia, que era a única operadora de telefonia na época, né? Durante esse período, eu conheci o Marcos Vinícius, que mais tarde viria a ser meu sócio na empresa Consiste. Tá? Lá, durante o trabalho na Telebahia, nós fizemos muitos planos para entrar na iniciativa privada, apesar do frio na barriga, porque você tinha a guarida de uma empresa estatal, com planos de saúde gratuito, com uma série de coisas, e não era fácil abdicar disso para enfrentar a iniciativa privada. Apesar de tudo contra, depois eu fui a trabalhar no Centro de Pesquisa Telebrás, em Campinas, uma época muito rica, aprendi muito, reunia capacidades científicas de todo o território nacional e internacional, né? Nós tínhamos gente da Inglaterra, nós tínhamos gente da Itália, nós tínhamos gente de países da América Latina, mas era uma riqueza de aprendizado, acesso a tecnologias que hoje seriam tecnologias totalmente obsoletas, mas naquela época eram coisas totalmente revolucionárias, né? E quando Marcos retornou dos Estados Unidos, nós fundamos a Consiste e tomamos uma decisão que talvez tenha sido a decisão mais difícil e que mais nos ajudou. Nós fizemos uma empresa rica de donos pobres. Essa, entre aspas, essa coisa de empresa rica, mas entenda, nós resolvemos que nós faríamos um caixa seguro na empresa para assegurar essa perpetuidade, não perpetuidade, mas essa estabilidade financeira da empresa. Acredito que isso foi determinante, porque no nosso ramo, na área de tecnologia, as empresas têm um ciclo de vida muito pequeno, muito pequeno. E nós conseguimos hoje, esse ano, completar há pouco tempo 35 anos de empresa. É uma vida. Okay? Com certeza. É uma empresa muito, muito renomada, né? Estabilizada há bastante tempo, como você falou. E como é que tem sido o impacto do coronavírus para a Consiste e para o seu lado pessoal também, Moisés? André, acredito que igual a maioria. Né? Muito susto, incertezas. Tenho me preparado para esse renascimento que eu acredito que vai acontecer. Né? Coisas simples estão se tornando complicadas. Por exemplo, receber compras em casa. Não sei se vocês passam por isso, mas é um pesadelo. Né? O medo de trazer a contaminação naqueles inúmeros pacotes é uma loucura. Mas eu acho que é necessário. Nós sabemos da dificuldade que é enfrentar uma pandemia como essa. Historicamente sabemos disso. E eu tenho aproveitado o tempo que eu não perco nos engarrafamentos, dentro de carro, me deslocando, para ser mais produtivo e principalmente planejar essa volta, né? Que é muito importante. Uhum. E o que você tem feito para superar esse período? Olha, profissionalmente, a Consiste é uma empresa de tecnologia, isso é uma grande vantagem. Nós tínhamos todos os recursos para trabalhar remotamente e fizemos isso. Né? Tivemos que mudar algumas áreas. Tivemos que dar uma pausa em alguns projetos, porque não era possível tocá-los, pelo menos nesse momento em que nós estamos sendo atropelados pelos fatos. Mas, do ponto de vista de operação, a Consiste continua a todo vapor. Né? Nós conseguimos botar toda a equipe trabalhando remotamente, preocupação muito grande com a segurança agora desses acessos, né? Mas estamos produzindo cada vez mais. O XTR tem recebido inúmeras atualizações de versão, inúmeros benefícios, tem ficado cada vez mais poderoso e cada vez mais cheio de informações. Tá? Agora, o impacto das vendas, é claro que existiu, mas você lembra daquilo que eu falei, né? Aquele empresa rica de donos pobres. Então, nós temos fôlego
para sobreviver a essa pandemia, eu espero, e temos feito com o trabalho remoto muita, muita produção. E lembrar também que os contratos não sofreram muito, porque as empresas precisam de tecnologia nesse momento, ok? Então, Com é isso que a certeza. gente tem feito no dia a dia. Em relação ao mundo dos negócios, fora Consiste, como é que você enxerga que esse coronavírus vai impactar em geração de novas empresas? O que que você está vendo aí? Hoje eu li uma matéria falando que a Hertz, locadora de carros, pediu falência nos Estados Nossa, Unidos. Foi. Ou seja, uma multinacional gigantesca que não esperava uma crise dessa do corona, que reduziu absurdamente a quantidade de demanda por carros alugados. O que que você espera do mundo dos negócios aí em um futuro próximo? André, eu vejo que muitos empresários lidam com a questão empresarial como se estivesse numa bicicleta, tá? Ou seja, tudo que entra na empresa, ao invés de reinvestir na empresa, é utilizado para outros, outros fins. E acaba que a empresa, principalmente a pequena empresa no Brasil, ela fica muito dependente de continuar vendendo ininterruptamente. Eu Uhum. acredito que isso deve mudar um pouquinho. Eu acredito que as pessoas devam mudar um pouco as suas técnicas, devam pensar mais em fazer caixa, né? Acredito que isso é uma das coisas que possa ser mudada, tá? Porque nós vamos ver que o consumo vai mudar. Uhum. É difícil imaginar, porque o que é que eu acredito que muda nesse tempo? Vai mudar tudo. O consumo vai mudar. As pessoas que vão a shopping comprar, elas irão a shopping ainda, mas dificilmente não será com o ímpeto de comprar como era antes, né? Então as lojas terão que oferecer outros atrativos, né? As lojas terão que o empresário lojista, aquele varejista, ele vai ter que fazer coisas e algumas a pandemia está acelerando, como a venda online, a entrega dos seus produtos mais rápido, esse tipo de coisa, tá? Porque o consumo deve dar uma desacelerada, né? Nós, no futuro, deveremos ser uma sociedade mais preocupada com o sanitarismo, com a saúde pública, com a higiene, né? E uma coisa, André, que toca um pouco nos seus planos futuros, eu acredito que o poder público vai ter que entrar de uma maneira um pouco menos liberal, né? Ou seja, o poder público vai ter que ajudar as pessoas. O Uhum. poder público vai ter que, acredito, se endividar um pouco para fazer frente à reaceleração dessa economia. Com Tá? certeza. Até Tá? porque ninguém esperava uma crise como essa, né? Então, acaba que o Estado realmente ele é detentor da majoridade de recursos e formas de realmente ajudar quem está iniciando, as empresas, diminuir alguns impostos, algumas taxas. Isso, O que que você acha exatamente. sobre isso? Hoje mesmo as empresas estão começando a receber a TFF, que é a taxa de fiscalização e funcionamento. Agora eu te pergunto, É, Moisés, como é que uma empresa vai pagar para ser fiscalizada e para funcionar se ela não está sendo nem fiscalizada nem funcionando? pois é. Pois é o momento dos gestores públicos olharem com outros olhos. Não dá mais para pensar da mesma maneira. Né? Nós estamos. Todo mundo está fazendo isso. O empresário que sofreu impacto já fez isso desde o primeiro dia. Né? Já teve que se adaptar, teve que correr. Eu não faço comércio eletrônico, eu vou fazer comércio eletrônico. Eu não tenho uma loja, eu vou fazer via WhatsApp. Quer dizer, nós vimos iniciativas maravilhosas ocorrendo aí, né? Nesse aspecto de continuar fazendo a economia girar, a economia privada girar, enquanto a pandemia é controlada através de, uma, das pessoas reclusas em sua casa. Mas Uhum. o governo precisa também se adaptar, meu Deus. Não é possível, é preciso ter carência nesses impostos, é preciso até suspender alguns, como essa taxa que você está falando, não tem sentido. Né? E, É. bom, Porque a gente já vinha de uma
de uma carga tributária muito grande, a gente vem de uma carga tributária muito grande, e isso inibe novos negócios. A pessoa, antes de abrir uma Sim, empresa, antes de se tornar um autônomo para desenvolver algum negócio, ele pensa duas, três, quatro, cinco vezes, né? Dizem que abrir uma empresa no Brasil é a mesma coisa de saltar de um avião e armar construir um paraquedas durante a queda. é por aí. É por aí. Você sabe, não sabe, salta, não sabe nem em que altura está o avião. Você não sabe o que é preciso, vai ter que encontrar as coisas. É muito difícil ser empresário nesse país. É muito difícil. É. Você é, tem exemplos muito bons do poder público ajudando. Eu tive a oportunidade na nossa empresa de ser fiscalizado e receber elogios do fiscal, e ele vendo alguns erros cometidos e sabendo não ser dolo, ele nos orientou, ou seja, ele nos colocou processos, nos mostrou processos que poderiam ser feitos para evitar esse tipo de enganos futuros. Então, Uhum. existem bons exemplos. Nós costumamos ser muito generalistas nesses aspectos de dizer que um determinado grupo é ruim, ou outro determinado grupo. Eu não gosto dessas generalizações. Tá? Eu acredito que existem no poder público muita gente que pode fazer a diferença. Eles são calados pelo barulho que faz essa minoria de aproveitadores e coisas desse tipo. Tá? Tá. Bom, para quem entrou agora, eu estou conversando hoje com Moisés Bastos. Moisés é diretor técnico da Consiste, uma empresa de tecnologia daqui de Salvador. E ele se apresentou como um amante da tecnologia. E eu queria saber agora, Moisés, em relação à seriedade, ao comprometimento dos nossos gestores públicos. Você acha que tem sido eficiente? O que é que você acha, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, se esse combate ao corona está sendo feito da maneira correta? Olha, André, é difícil falar disso sem cometer injustiças. Né? É difícil tomar decisões dentro da nossa empresa. Você sabe, mesmo com um grande poder que você tem na mão, dentro da sua empresa, você muitas vezes toma decisões equivocadas, né? Com a melhor das intenções. E nós sabemos que empresariar é cometer erros e ajustar as velas. Né? E eu conheço bem, fiz trabalhos para empresas públicas, e eu sei a dificuldade de implementar políticas públicas. E posso imaginar as dificuldades num momento como esse. Né? Em Salvador e na Bahia, nós temos a felicidade de ter um prefeito e um governador alinhados, ainda que eles sejam ideologicamente contrários. Eu acho que essa é uma decisão muito de um caráter que me dá orgulho de estar nesse estado, tá? Porque esses dois homens decidiram que não iriam se degladiar por obras públicas, por isso, por saber quem é o melhor, quem é o maior, e sim juntar as mãos nas ações que seriam feitas. Esse é um grande passo. Nós sabemos que vão errar muitas coisas serão erradas. São Paulo fez uma coisa semelhante, tomou decisões erradas, teve que voltar atrás, mas tem que reconhecer erros e tem que saber que todo erro é um aprendizado. Isso vale para nossas empresas também. Né? Então, eu só sinto falta de um alinhamento com o governo federal. Né? Para que a coisa seja um coro afinado e não essa desafinação que nós estamos vendo, que acaba ninguém entendendo nada, que acaba o esforço para um evento de um lado ser distorcido por outro. Isso é terrível. É preciso mudar esse estado de coisas. Uhum. E essa instabilidade é ruim para todo mundo, né? É ruim para a economia, é ruim para o lado social, é ruim para nossas instituições, só gera instabilidade, né? Sim, sim. Nós temos uma pandemia capaz de provocar estragos muito grandes e não temos
dúvida que existirão esses estragos. A questão é saber como minimizá-los. E não ficar falando que vai no futuro. Vai, meu amigo, vai ter estrago. Mas nós precisamos tomar decisões agora que nos coloquem um pouco melhores no futuro, mesmo sabendo o que vem por aí, que é muito difícil. E você teria sugestões, Moisés, em termos de tecnologia, em termos de melhorar a vida das pessoas, esse lado social? O que você acha que pode ser feito pelo poder público para melhorar a vida das pessoas, incentivando o empreendedorismo ou facilitando um determinado processo em determinado órgão? O que você acha que a tecnologia pode ajudar o poder público para melhorar a vida das pessoas? Bom, de cara você vê a capilaridade que se pode ter no ensino, na educação, usando as ferramentas de ensino à distância. Né? Que, com tanta demora de se implantar aqui no Brasil, com tanta preconceito, com tanta coisa, a gente vê que agora tem que existir. Né? Países europeus acostumados com invernos rigorosos sabem que o ensino à distância é um fator primordial para eles se manterem, educarem cada vez mais pessoas para terem cada vez mais técnicos, médicos e etc. formados por ensino à distância. Nós temos um preconceito com o ensino à distância que precisa acabar. Tá? Verdade. Temos também, eu acredito que o governo possa fazer coisas como, veja, existem pacotes como o WhatsApp que negociam com as operadoras para que o acesso ao WhatsApp não tenha custo, não gaste o pacote de dados da pessoa. Ora, imagine que os governadores façam isso para seus alunos públicos, né? Para que eles, lá no rincão mais afastado do Brasil, da Bahia, da Brasil, consigam ter acesso às suas aulas sem ter que pagar por um pacote de dados. Né? Isso faz uma diferença muito grande tecnologicamente. Né? As empresas precisam, agora mais que nunca, da tecnologia, mas também precisam priorizar mais, André, a área estratégica. Precisam dar a mesma atenção que dão à área operacional, que colocam sistemas, investem muito dinheiro para a área operacional ter tecnologia, e fazer essa mesma coisa na área estratégica. Porque a área estratégica, só ela é capaz de planejar, de dar mais tranquilidade para um futuro das organizações. Essas são algumas poucas coisas que eu posso dizer. Como você sabe, Moisés, eu estou querendo me tornar candidato a vereador daqui de Salvador, pelo Partido Novo. Isso realmente é uma coisa que surgiu dentro de mim por conhecer um pouco o Partido Novo, por estar completamente alinhado às ideias, a ter uma visão completamente diferente do que é ser política, do que é ser político dentro do Partido Novo, que não utiliza dinheiro público, que faz processo seletivo tanto dos candidatos quanto dos assessores dos candidatos, o que evita rachadinha, evita colocar assessor de outro vereador. Então isso surgiu dentro de mim, essa vontade de realmente fazer a diferença, porque eu sinto que o Brasil está mudando. Eu sinto que as pessoas estão ficando mais politizadas, eu sinto que as pessoas estão com vontade de fiscalizar mais os gastos públicos e que, então, falando disso, eu queria saber o que você tem como sugestão para os vereadores aqui de Salvador, algum projeto de lei ou facilitar alguma coisa, o que você tem como sugestão especificamente aqui para o município de Salvador? Para alguma coisa que gere negócios ou que melhore a condição de vida das pessoas ou que facilite determinada burocracia, entendeu? Compreendo. Eu tenho muito pouco a sugerir aqui, mas eu me arrisco a dizer que algumas coisas como, por exemplo, o incentivo a pequenos negócios. Nós somos uma empresa, um estado basicamente de pequenos negócios. Então, tudo que os vereadores puderem fazer para facilitar a vida desses pequenos negócios em termos de legislação, isso deve ser perseguido. Tá?
criar, facilitar também o trâmite de obras públicas, a criação de obras públicas, que empregue esse povo. Nós temos um povo muito, ainda, em grande parte, desqualificado, desculpe a expressão, mas nós temos a Bahia, Salvador, é terrível em termos de índices educacionais, né? Então, nós precisamos de criar postos de trabalho para esse tipo de iniciativa. Então, o investimento em obras públicas, claro, com participação privada, sempre buscando com que o investidor privado também coloque seu dinheiro no empreendimento, tá? Ou seja, aquele conceito de PPP, né, de participação público-privada. Eu acho que isso deve ser buscado. Buscar leis que reduzam a carga tributária, assim, é muito peso para se carregar e principalmente simplificação, porque é tão difícil já tocar o seu negócio e depois você não ter segurança nenhuma. Quando eu ouço as pessoas dizerem os empresários não vêm para o Brasil por causa da insegurança jurídica, eu sei bem o que é. Você também deve saber bem o que é. Você nunca saber se você está totalmente de acordo com a lei é muito difícil, é muito desafiador. Né? É verdade. Então, vamos buscar não aumentar o cabedal de burocracias, e sim diminuí-lo, né? Ou facilitar determinadas coisas. Eu conto com... espero que você tenha muito sucesso. Acredito em você, em pessoas jovens como você, com ideias e com o trabalho que eu acompanho você fazer. E espero que você tenha sucesso nessa empreitada. Mas Muito lembre, obrigado. André, tem uns 5% barulhento que fica muito difícil que esses 95% que querem o bem do país, que querem tudo, consigam expor os seus pontos. Então, se prepare. E você terá sucesso, mas você pode não ser reconhecido. É isso que eu te digo. Muito obrigado. O que eu espero realmente é servir, sabe? Se eu não vejo a política como uma escada para o poder, como um empoderamento, nada. Eu quero realmente servir. Mas você falou em um ponto que me tocou, Moisés, sobre a nossa qualificação educacional. E isso acaba gerando impactos negativos no mercado de trabalho, porque Sim. a Bahia, infelizmente, somos o estado que tem o pior índice de emprego, de empregabilidade do Brasil. No primeiro trimestre foi o estado que tem mais desempregados, percentualmente. Então, e a educação está completamente relacionada ao desemprego, justamente porque é falta de qualificação técnica. Então, o foco, eu acho, realmente do poder público deve ser em educação, em ensino de qualidade, em remunerar direito os professores, entendeu? Então, queria que você falasse sobre isso e pode partir para as suas considerações finais também, que a gente já está chegando ao final da nossa live. Eu gostaria de te agradecer muito. E o que você tem a falar aí sobre isso? Olha, como eu falei, educação, para mim, é primordial. E alcançar, ter capilaridade nessa educação é mais do que primordial. Acredito que essas iniciativas possam ser feitas até pela prefeitura, pelo governo do estado, sem precisar necessariamente um plano nacional. Mas se fosse feito em plano nacional, seria muito interessante, como, por exemplo, liberar o acesso a ensino à distância sem custo em plano de dados, tá? Uhum. E precisamos, é fundamental, sempre foi dito isso, a vida toda dissemos isso em nosso país, mas eu acredito que agora estamos tendo mais clareza. Tá bom, Moisés. Então, não, pode continuar, desculpe. Eu ia para minhas considerações finais. Não, eu ia falar justamente isso. Pode partir para as suas considerações finais. Ok. Esse é um momento difícil, muito difícil, e virão muitos desafios. Tá? Precisamos pensar em conjunto, precisamos diminuir a competição,
e aumentar a competitividade. Isso parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Nós precisamos, baianos, nos dar as mãos como empresários, tá? Nós sermos mais associados, nós sermos mais aliados e encontrar soluções juntas. Eu acredito que superaremos esse momento difícil e teremos e sairemos fortalecidos deles, com novos hábitos, que nos colocarão, como diz a torcida do Flamengo, em outro patamar. Tá? Porque nós temos duas opções, André. Ou nós nos colocamos como vítima, ou nós nos colocamos como protagonistas. Eu prefiro a segunda. Tá? Com certeza. Obrigado por essa conversa, obrigado a todos que participaram aí da nossa live. E estamos aqui para qualquer coisa que você precisar, André. Muito obrigado aí o pessoal que comentou, Silvia, Rita, Nildo, Reini, João Guilherme, Érica. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, Moisés. Agradeço mais uma vez a sua participação. Tamo junto. Valeu, né? Valeu, um abraço.